Meus amores, seja bem-vindo, seja bem-vinda, futuros aprovados. Galera, quando eu digo a vocês que nós somos o curso mais atualizado do Brasil e não brincamos com sonhos, é a maior verdade, ó. A prova foi realizada ontem, dia 25/1/2026. Hoje, 26/1/2026, a prova nem saiu ainda e a gente já vem aqui trazer para vocês o comentário da prova, aí uma prova bem interessante, viu, galera? Bem interessante mesmo. Galera que vem fazendo aí concursos da Sebrasp, prova inteligente. Então, vamos embora. E a gente entregou aí todas as questões da prova. Vamos lá. Ó, primeira questão da Cefaz Paraná, 25/1/2026, uma questão sobre regra D3. Suponha que 4 agentes fazendários estaduais, trabalhando 6 horas por dia, fiscalizem 40 empresas em 8 dias. Considerando essa situação hipotética e que a eficiência de trabalho seja mantida, assinale a opção na qual é apresentado o intervalo que contém o número de horas diárias de trabalho H necessárias para que 6 agentes, trabalhando por 7 dias, fiscalizem 56 empresas. Vamos lá, gente. Questão de regra de 3 compostos. Ó, você tem quantas grandezas aí? Agentes, horas por dia, empresas e dias. Quando eu tenho mais de 2 grandezas, eu tenho uma regra de 3 compostos. Ó. Você vai aplicar o método da causa-consequência. Professor, o que é a consequência? É o que é produzido, é o que o sujeito faz. Ó, os sujeitos são os agentes. O que é que os agentes estão fazendo? Fiscalizando empresas. Então, galera, a quantidade de empresas fiscalizadas é a consequência. E o resto? O resto são as causas. Quem são as causas? Quantidade de agentes, botar assim, ó, AG, quantidade de horas por dia e quantidade de dias. Sempre na última coluna fica o que o sujeito faz, o que é produzido. Tranquilo? E aí, galera, não precisa analisar se é direto ou inverso. O que é que a gente faz? Ó, 4 agentes, trabalhando 6 horas por dia, fiscaliza 40 empresas em 8 dias. E aí ele diz, ó, vamos lá, o número de horas diárias, ó, o número de horas diárias, que ele chamou de H, mas você podia chamar de X, em que 6 agentes, trabalhando por 7 dias, fiscaliza 56 empresas. Como é que a gente faz nesse método? Sempre na causa, uma reta, ó. Sempre na causa, reto na causa, reto na causa. E aí você vai fazer o seguinte, ó. A reta que tá o quê? Em cima desce, a reta que tá embaixo sobe. Sempre isso, ó. Reto, desce, reto, sobe. Vamos lá. Sair aqui da tela. Vou multiplicar quem tá na mesma reta. Professor, quem tá na mesma reta? 6H 7 e 40. Vai ficar quem? Aqui, ó. 6 vezes H vezes 7 vezes 40, igual ao que está na outra. 4 vezes 6 vezes 8 vezes 56. Ó. 4 vezes 6 vezes 8 vezes 56. Galera, isso aí é uma igualdade, tá? Se eu tirar um peso de um lado, eu tiro um peso do outro. Ó. Vamos tirar aqui, ó. 6 de um lado, 6 do outro. Tá? Vai ficar como? Aqui, ó. Quem é H? Isso aqui tá multiplicando, vai pro outro lado dividindo. Vai ficar assim, ó. 4 vezes 8 vezes 56. E embaixo vai ficar quem?
7 vezes 40. Tranquilo? Beleza pura. Só alegria. Então, gente, vai ficar como aqui, ó. Você simplifica, gente, ao seu bel prazer, tá? Ó, 56 dividido por 7, sobra 8. Sobra 8. Beleza? Aqui, 40 dividido por 8, sobra 5 embaixo. Então vai ficar quem aqui? 4 vezes 8, 32, dividido por 5. Professor, quem é 32 dividido por 5? Divisão por 5 de cabeça. É só dobrar. Quanto é o dobro de 32? 64 e voltar uma casa. 6,4. 6,4 horas. Horas. É o que aí? É maior que 6 e menor ou igual a 7. Letra C de quê? Chupa. A prova foi ontem. Nem saiu. Já tá aqui digitadazinha. A gente bota o material aqui para você. Vai ter professor que vai pegar. Não tem problema. Todo mundo nasce original, né? E morre cópia. Mas o nosso intuito aqui é ajudar a você, meu aluno. Vamos embora. Gente, questãozinha inteligentíssima. Você poderia ter dois raciocínios em cima dela. Questão inteligente. Vamos lá. Ao analisar um grupo de 180 empresas contribuintes de ICMS em determinado município, um agente fazendário verificou que, no último trimestre, 120 empresas declararam vendas interestaduais. Ele chamou isso de conjunto V. Beleza. Só alegria. E 80 empresas solicitaram restituição do ICMS. Conjunto R. A partir dessas informações, assinale a opção que apresenta o maior número possível de empresas pertencentes ao complemento da união de V e R do grupo analisado. Gente, essa questão, ela é super inteligente. Agora tem gente que vai complicar. Quem é meu aluno e estuda nossos cursos, não perde tempo. E dia 12 de fevereiro, lançamento do nosso curso, Matemática do Zero, a aprovação em raciocínio lógico do zero. Ó, você tem um probleminha aqui com dois conjuntos, beleza? Tem o conjunto A e V, que tem 120 empresas, e o conjunto R, que tem 80. Galera, isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo é a união. Gente, união é isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui, ó. Isso aqui tudo é a união. É a união entre quem? Entre V e R. Entre V e R. Gente, quando a gente fala a palavra complemento, quando a gente estuda raciocínio lógico, eu associo isso aqui a conjuntos, ó. Complemento é como se fosse a negação. A negação. Tá? A negação é complemento. Só para você olhar aqui e lembrar aqui uma coisinha. Quando a gente estuda raciocínio lógico, eu mostro, ó galera, o conectivo E é interseção em conjuntos. O conectivo OU é união em conjuntos. A negação é o conjunto complementar. Só para você entender, ó, quando ele diz o complemento da união de V e R, é mais ou menos isso, ó. Seria a negação da união. Só para você entender, tá? E não decorar. A negação da união, do OU. Como é que eu nego o OU? Nego tudo e troco o OU por I. Vai ficar não V, troco o OU por E, nego R, não R.
O que é que significa não V e não R? O que não está em V e não está em R. Ele quer a parte que está aqui fora, gente. Ó. Ele quer a parte que está aqui fora. Tranquilo? É como se eu tivesse isso aqui, ó. Vê. Eu tenho isso aqui, ó. E ele quer essa parte aqui, né? Que está fora. Tranquilo? Ou seja, o que não está na união. Então, quando o cara fala complemento, tá? É o que está faltando para chegar no universo. Você já tem a união, mas ainda falta a parte de fora. Isso é o complemento, tá? Eu só associei para você entender. Então, ele quer a quantidade máxima que eu tenho aqui fora. Gente, eu já disse a vocês que você pode pensar essa questão de várias maneiras. Se eu quero que lá fora tenha um máximo, é porque aqui dentro tem que ter o mínimo, A união tem que ser mínima. Quando é que eu tenho a menor união possível? Quando um conjunto está dentro do outro. Tranquilo? Quando o conjunto está dentro do outro. A união é mínima, ó, a união, ela é mínima quando o conjunto menor está dentro do conjunto maior. Ou seja, o R dentro de quem? De V. O R aí, ó, dentro de V. Ou seja, se você fizer a união entre eles dois, vai dar quanto? 120. Se eu coloco o menor dentro do maior, a união entre eles dá 120. Se ao todo são 180, se eu coloco o menor conjunto dentro do maior, a união entre eles vai dar 120. Então é porque aqui fora eu vou ter quantos? 60, já que o todo é quanto? 180. Gente, é uma maneira de pensar. Professor, outra maneira. Quem já assistiu minhas aulas, que a gente fala em máximo e mínimo, eu sempre digo, se você quer o máximo aqui fora, você tem que ter o máximo na interseção. Gente, se um conjunto tem 120 e o outro tem 80, no máximo, quantos elementos eles têm em comum? No máximo, quanto? 80. E aí fica fácil, né? Se isso aqui tudo, ó, é 80 e aqui já tem 80, aqui é 0. Se isso aqui tudo, ó, é 120 e já tem 80 aí, aqui é quanto? 40. E aí, galera, ó, quem é a união aqui, ó? 40 com 80 com 0. A união dá quanto? 120. Só que ao todo não são 180, então aqui fora você vai ter quem? 180 menos 120, quanto? 60. 60 é o máximo. Então, você pode pensar de duas maneiras. A primeira, se eu quero o máximo lá fora, que é o complemento, eu tenho que ter o mínimo na união. Quando é que a união é mínima? Quando o conjunto menor está dentro do conjunto que? Maior. E aí um conjunto com 120 e outro conjunto com 80, quando eu fizer a união, a menor é 120. Tá? Então, se são 180, 60 lá fora. Ou lembrar, se eu tenho um mínimo na interseção, eu tenho um mínimo lá fora. Se eu tenho o máximo lá fora, eu tenho o máximo na interseção. Se eu quero o maior valor lá fora, eu vou ter que ter o quê? A maior interseção possível, que é 80. Tranquilo, gente? Então, essa era a resposta. Gente, a questão 3, tá? E a questão 4 tem a ver com essa proposição. Vamos lá. Ó, texto CG 1 a 6. Ele deu a proposição P. Se sou livre, faço o que eu não quero. Tem um então aqui subentendido, né? Ó, se sou livre, então faço o que eu não quero. Considerando o texto,
Assinale a opção que apresenta o número de linhas da tabela verdade. Pô, isso cai mais do que Neymar, né? Como é que eu calculo o número de linhas da tabela verdade? 2 elevado a n. A n. Professor, o que é n? O número de proposições simples distintas. O número de ideias distintas. Ó, uma ideia é quem? Sou livre. E a outra ideia? Faço o que não quero. Você tem quantas ideias distintas? Uma, duas. Então vai ficar 2 elevado a 2, ó. 2 vezes 2, quantas linhas? 4 linhas. Resposta. Letra A. De boa. Tranquilo? Vamos para a próxima. A quarta. Assinale a opção que é corretamente indicada a negação da proposição P. Gente, a proposição é essa, né? Vamos lá. Se sou livre, então faço o que não quero. Gente, ele quer aqui a negação, ó, a negação. Gente, como é que eu nego o sim então? Marido safado. Ó, a negação do sim então é o marido safado. Professor, o que é um marido safado? É aquele que mantém a primeira e nega a segunda. Eu vou manter a primeira, ó. Manter é repetir. O que é a primeira? Quem está entre o se e o então. Primeiro, o mantra. Eu não nego sim então com sim então, ó. Tá fora. Tá fora. Tá fora. Eu não nego sim então com sim então. Como é que eu nego sim então? Mantenha a primeira, ó. Sou livre. A primeira é quem está entre o se e o então. Eu mantenho. Só que quando eu for negar o sim então, eu troco o sim então por e. Mantenho a primeira e troco o sim então por e. E nego a segunda. Ó. Gente, já matava, porque aquele trocou por ou, já tá fora. Já marcava Lady B. Então, mantém a primeira e troque-se então por e. Nego a segunda. Com a negação de faço o que eu não quero. Quando eu vou negar uma frase aqui, ó. Aqui, ó. Faço o que eu não quero. O que é que aconteceu aqui com a galera? Ó. A galera, ele poderia pegar na hora da prova e atrapalhar você. Ele foi bonzinho. Tá? Porque você vai negar o verbo principal. Qual a negação de faço o que eu não quero? Não faço o que não quero. Se eu fosse o elaborador, o que é que eu faria na hora da prova? Eu colocaria uma outra alternativa com o e, só que retirando esse não. Você tem que negar o verbo principal. Quando eu negar faço lá, é não faço. Então, a negação de faço, ó, não faço. Não faço o que não quero. Resposta aí, Lady B. Teve aluno dizendo, professor, não tinha resposta porque tinha que tirar o não. Não, eu tenho que negar o verbo principal. Tá vendo, gente? Vamos aí para a última. Vamos lá. Gente, essa questão aí, tá? Depois a gente vai comentar aqui separadamente a prova de matemática financeira, tá? Beleza? Vamos lá.
Olha essa questão, gente. Teoria pura, tá? Se você conhece, né, estuda o comportamento das funções, você matava isso aqui facinho, facinho, molinho, molinho, tranquilinho, tranquilinho. Beleza? Vamos lá. Olha o que a questão diz, ó. Olha o que a questão fala pra gente. Ao analisar a arrecadação mensal de determinado tributo, certo agente fazendário percebeu a ocorrência de um efeito sazonal que provocava quedas em certa época do ano e altas em outras, sempre oscilando em torno de um valor médio, indicando-se por AT, né, o valor arrecadado em função do tempo. É correto afirmar que a função que descreve com maior acurácia o fenômeno descrito é... Galera, primeira coisa, ó, a questão ela deixa bem claro, né? Nessa questão aí sobre a arrecadação, ela deixa bem claro, e a chave é isso aqui, ó. Oscilando. Professor, por quê? Gente, função como seno e cosseno são as únicas que repetem, né, em ciclos periódicos. E só tem uma resposta. Se você olhar aqui, ó, se você olhar aqui, tá? O que é que acontece, ó? Na alternativa E, esse termo aqui a gente chama, esse 130 aí, é o valor médio, tá? E esse aqui, ó, esse cara aqui é que faz o valor, o quê? Subir e descer, né? Criando aquele gráfico de onda, né? Que a gente conhece, né? E esse gráfico de onda, a gente vai ver as oscilações, né? Tranquilidade? Beleza? Então, essa coisa de descrever um comportamento oscilante em torno de um valor médio vai ser uma função, gente, que a característica que tem oscilações periódicas é a função aí, ó, da letra E, né? A letra A aqui, ó, a letra A aqui é função logarítmica, aqui é uma função polinomial do primeiro grau, aqui é uma função do segundo grau, tá? Beleza? Só alegria, resposta, letra E. Gente, é isso. Deixa o like aí, curta e compartilha. Quem não segue o nosso Instagram, gente, segue o nosso Instagram. Entra no grupo que está na descrição do vídeo, porque dia 12 de fevereiro a gente está lançando o nosso curso de matemática do zero à aprovação e o de raciocínio lógico também. Fui! Às 8h30, gente, tem uma aula massa hoje, imperdível. Vamos embora. Beijão! Segue o nosso Instagram, galera. Quem não está inscrito no canal, se inscreve. Vamos embora.